Muito bem. Continuando, Emmanuel nos diz o seguinte: é assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Olha, entreteceu a si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Você vê que interessante? Nós vivemos entrelaçados num campo de energia que nós mesmos tecemos e criamos. É a mesma coisa que acontece com o bicho da seda. Ele come abundantemente, não é? Depois sobe para fazer o seu casulo, tece o seu casulo e morre dentro do seu próprio casulo. E, na realidade, eles fazem com que haja a morte coletiva dos produtores de bicho da seda, para que não estrague a fiação. Senão eles perfuram e estragam, né? Mas é a mesma coisa. Nós tecemos na nossa vida a teia por onde nós caminhamos e podemos ser presos nela, sofrer o risco das energias negativas ou o benefício das energias positivas. A chamada hereditariedade, segundo Emmanuel, psicológica, é por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Nós temos uma família, e dentro dessa família nós vamos encontrar as pessoas que se afinam. Uma família de músicos, por exemplo. É muito comum acontecer casos de musicistas que renascem em família que não tem nenhum contato, convívio com a música. Mas é muito mais comum e mais prático para o espírito quando ele traz já a sua marca, os seus registros da vida musical. Tem inúmeros exemplos interessantíssimos, né? Inúmeros exemplos interessantíssimos, mas Emmanuel, ele explica claramente a chamada hereditariedade psicológica. De algum modo, a natural aglutinação dos espíritos, porque nós só vamos conseguir evoluir se nós convivermos uns com os outros, e principalmente aqueles que nós trazemos as nossas histórias do passado. Elas não podem ficar sem serem revistas. Nós não conseguiremos dar salto na nossa vida. Nós não conseguiremos fazer isso, né? Nós vamos sim evoluindo lenta e gradativamente, e só poderemos passar para um outro estágio depois que nós concluirmos este que nós nos encontramos. É típico o exemplo e prático e certo a escolaridade. Primeiro ano passa para o segundo, depois que a criança alfabetizou e aprendeu o alfabeto, A, E, I, O, U, né? Vai para o segundo ano, aí começa a aprender a ler, a escrever, fazer a caligrafia, e assim sucessivamente.
A mesma coisa acontece com o espírito. A diferença não é a cultural, é cumprir com as nossas obrigações kármicas. A dívida que eu tenho para com a minha esposa, eu tenho que pagar, tenho que cumprir. A dívida que ela tem para comigo, ela tem que pagar, ela tem que cumprir. Né? A minha família consanguínea, nós éramos em 6 pessoas. A matriarca, o patriarca e os 4 filhos vivos, não é? Porque 2 outros partiram. Nós éramos em 3 homens e 3 mulheres, mas 2 mulheres partiram, né, prematuramente. Isso não quer dizer que nós seguimos assim. Não. Tem tudo uma objetividade. Eu preciso, sou gêmeo, fazer a tarefa junto com meu irmão. Não me esqueça, na cidade de São José do Rio Preto, quando nós estávamos no terceiro ano do grupo de ensino fundamental, meu irmão contraiu a nefrite, né? Ele contraiu a nefrite. Nisso, eu lembro até o nome do médico, Dr. Accorsi, que vinha fazia atendimento domiciliar. Que coisa mais linda, naquela época ele vinha na nossa casa, porque meu irmão ficou no leito imóvel. E ficou tão grave o caso dele que o fígado poderia se dissolver, de tão grave que era o quadro de nefrite, né? Muito bem, nesse ínterim, ele de cama, eu indo na escola. Aí ele chegou para minha mãe, isso no terceiro ano, 7, 8, 9 anos. Ele chegou para minha mãe e falou: olha, se o Francisco passar, eu não estudo mais. Resumindo, eu me reprovei, né? Eu reprovei, para que ele continuasse seguindo. E assim fomos. No ginásio, no colégio, né? Só que aí do colégio cada um seguiu o seu caminho, fez a sua faculdade. Entende? Mas isto é a ligação do espírito. Entende? A ligação, como os espíritos se necessitam um do outro. Olha que coisa interessante. Nós morávamos em São José do Rio Preto e primeiro morávamos em Ribeirão e viemos para São José do Rio Preto. Em Ribeirão, minha irmã conheceu o meu cunhado fazendo faculdade e viemos embora para São José do Rio Preto. Ele periodicamente vinha visitá-la, né? Manteve os laços unidos e se casaram. Tiveram 4 filhos. Então são laços espirituais. Ele, por sua vez, Dr. José Milton Martins, pediatra, ele levou toda a nossa família para o espiritismo. Olha a tarefa dessa criatura. Minha mãe, meu pai não, minha mãe, a minha esposa, que já era a esposa dele, a minha irmã, que era a esposa dele, né? Meu irmão Vicente, meu irmão Carlos, todos fomos para a doutrina espírita. Tarefa o quê? Tarefa desse espírito iluminado, meu cunhado, realmente espírito iluminado, né? Era um grande pediatra, fez grandes benefícios às crianças. Quantos atendimentos gratuitos ele fez, né? Na época com dificuldade, né?
ele atendeu gratuitamente. E na época que nós morávamos em Fernandópolis, nós participamos da fundação de um centro espírita que tinha uma creche. A creche chamava-se Casa da Criança Meimei. E o centro é a Associação Beneficente Pátria do Evangelho, né? Nós fizemos parte juntos desse trabalho. E fundamos junto a creche, com 100 e não sei quantas crianças, entende? Trabalho de espíritos afins